Você sabe o que foi a revolta da vacina? Nesse vídeo do canal Pé de Limão, vamos falar desse marco da história brasileira e entender melhor o que foi de fato a revolta da vacina. Mas antes de começar, lembra aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Isso ajuda muito a gente a desintoxicar as redes contaminadas pela fake news. Voltando à revolta da vacina, este foi um movimento popular por luta de liberdades individuais que aconteceu lá no Rio de Janeiro em 1904. Mais de 4.000 pessoas de diversas classes sociais se envolveram nos protestos que denunciavam a violência do Estado no combate à epidemia de varíola que assolava a cidade naquele momento. Mas antes de entender o contexto desta revolta, precisamos voltar a 1902. Pessoal, era o primeiro ano de mandato de um presidente chamado Rodrigues Alves. Ele era conservador e conhecido por ser republicano somente no nome. Te lembra alguém? Alves tinha entre suas metas tornar o Rio de Janeiro, a então capital do país, mais atrativa para imigrantes e para os mercadores estrangeiros que aportavam no Brasil. Ele reestruturou a cidade, fez desapropriações, destruiu cortiços que ficavam no centro e jogou os trabalhadores pobres lá para a periferia, ou seja, para o morro. Ele nomeou Oswaldo Cruz para comandar a política de saneamento, principalmente porque ele já tinha tido sucesso no combate à peste bubônica e também à febre amarela. O médico sanitarista tinha um jeito meio duro de dialogar com a população. Formou brigadas para a destruição dos focos de proliferação de mosquitos, uma tática que usava a força policial para invadir as propriedades à força, caso fosse necessário. Naquela época, não tinha o conceito de participação popular e as campanhas não eram lá muito educativas. Oswaldo Cruz tinha métodos bem diferentes. Chegou até a oferecer recompensas para populares que trouxessem ratos mortos para o seu gabinete. Mas o médico encontrou dificuldades para combater o surto de varíola, principalmente por ser uma doença viral transmitida pelo ar. Como estratégia, o médico então decide adotar a vacinação obrigatória como principal medida de combate. Mas rolou uma puta desconfiança da população. Isso porque a vacina era produzida de um vírus de origem bovina. As duas coisas foram mal recebidas pela população. O quê? Injetar um vírus em mim? Pior, um vírus de boi? Tá louco? Teve muito boato, muita mentira espalhada. E olha que nem tinha WhatsApp, mas fake news já tava na moda. O caminho escolhido por Oswaldo Cruz foi o pior possível. Ele determinou a utilização de violência policial contra aqueles que se negavam a cooperar. Houve uma par de invasão às casas daqueles que eram contrários. A imprensa, na verdade o jornal Correio da Manhã, relatava que o governo aconselhava os patrões a negar o pão aos trabalhadores não vacinados. Desse jeito a coisa foi na base da força mesmo. O projeto de vacinação obrigatória entrou em vigor em 1904 e previa multas e prisões para quem não se submetesse à vacinação. A polícia desceu o cacete em todo mundo e a falta de informação e uma medicina que ainda engatinhava nas terras tupiniquins fizeram com que os protestos só crescessem como um belo bolo. Claro que a violência rolava de maneira mais dura para as pessoas pretas e as mulheres, já que naquela época praticamente todas as funções de trabalho eram ocupadas por homens. A força policial também era em grande parte masculina. Assim, a violência refletia todo esse contexto extremamente racista e machista. Sabe quando? Lá na Primeira República Brasileira. E para piorar, o governo não foi lá muito democrático e não soube lidar com as diferenças culturais e religiosas. Se liga nisso, os praticantes do candomblé realizavam um ritual de cura próprio para tratar da doença. O ritual consistia em aplicar a secreção das bolhas de um paciente em estado avançado de varíola em um paciente em estágio inicial.
Dessa forma, eles conseguiam desenvolver a imunização, e esse ritual era oferecido a Abaluaê, o orixá das doenças e da cura. Mas juntando o preconceito com as práticas vindas dos escravos negros e a falta de democracia, esses rituais foram duramente reprimidos. E nesse contexto, tudo contra a vacina só crescia. A resistência foi tanta que formou-se até uma liga contra a vacinação obrigatória. A população se organizou e enfrentou a polícia. Vou falar um negócio, viu? O pau comeu. O principal conflito se deu no bairro da Saúde, na região central do Rio de Janeiro. Os manifestantes organizaram barricadas por todo o bairro para afastar a força policial. A imprensa e o governo da época acusavam lideranças oposicionistas de organizar motins. Segundo eles, trabalhadores iletrados e baderneiros não poderiam se organizar sem serem influenciados. Tá vendo só? Entretanto, a revolta teve a participação e protagonismo de diversos setores populares, homens e mulheres de diversas idades, que atuaram de maneira organizada para resistir à vacinação compulsória e violenta. A revolta só teve fim com o recuo do governo quanto à vacinação obrigatória lá em novembro de 1904, mas o fim não foi pacífico. Várias lideranças foram presas e o governo passou a perseguir moradores de rua. No final das contas, o que prevaleceu mesmo foi a política higienista de combate aos pobres. Esse conflito já abrigava aquele embrião da grande opção do Estado brasileiro pelo autoritarismo, ao invés da educação, pela força, ao invés do diálogo, e pelo preconceito, ao invés da inclusão. Bom, esse foi mais um vídeo do canal Pé de Limão, transformando aquele limão azedo com pitadas históricas em uma bela limonada do conhecimento. Se você gostou, deixa aquele like maroto, clica no sininho para receber mais informações e compartilha aí com a família, com os amigos. Sabe por quê? Porque o canal Pé de Limão é um instrumento colaborativo de comunicação produzido por uma galera que não tá ganhando nem R$1 para fazer isso aqui. Nós só estamos aqui para ocupar a rede social de vocês, a nossa, do mundo, com informações verdadeiras e boas reflexões. Por isso, pessoal, compartilha aí. Valeu! Sendo doce ou sendo azedo, o Pé de Limão tá aqui para discutir o assunto que for necessário. Até a próxima!